O Dia a Dia da Política entrevista hoje a prefeita de Contagem, Marília Campos. Olá, prefeita, é um prazer recebê-la. Uma alegria estar aqui, Berta. Prazer. Prefeita, a senhora foi reeleita em primeiro turno, conseguindo o apoio numa ampla coligação de diferentes forças políticas. 16 partidos. Pois é, esse apoio se mantém agora que as eleições estão se aproximando ou neste primeiro ano, final do primeiro ano, os apoios já estão se reposicionando por conta das eleições de 2026? Na verdade, os temas nacionais, estaduais, ainda não repercutem no município. Mas aquilo que é ação municipal, apoio dos vereadores e vereadoras na Câmara, a gente continua tranquilo, graças a Deus. Portanto, continua tendo um bloco de governabilidade e esse bloco segue até 2026, porque a senhora tem aí do União, os partidos... União, PSDB, PCdoB, PSOL, todo mundo, né? Então, PSB, MDB. Agora, vamos aguardar. Eu acho que vai ser tranquilo, assim. Porque ano que vem essas legendas vão estar em campos opostos, né? A senhora acha que isso vai refletir sobre a governabilidade em Contagem? Eu não acho que tem essa repercussão, porque o que a gente pensa, né? Você tem que ter o apoio dos vereadores e vereadoras na Câmara. Como a gente tem mandado para a Câmara projetos exclusivamente de interesse da cidade, o vereador ou vereadora vai pensar duas vezes se vai votar ou não. Né? Porque se é pelas questões nacionais e estaduais ou se é pela questão municipal, de forma que aquele que vota contra, ele pode ficar mal com a sua população. Prefeita, ano que vem a senhora é candidata? Como é que vai ficar a situação de Contagem? A senhora é candidata em 2026? Pois é, eu estou pensando, Berta, pensando muito. Sabe, porque não é uma decisão fácil, né? Ainda bem que a gente está numa situação muito tranquila. Eu estou com mais de 80% de aprovação popular na minha cidade como prefeita. E, de repente, a gente descobre que eu estou famosa e com grande aprovação em várias cidades de Minas Gerais, especialmente na região metropolitana. E aí meu nome começa a despontar para o Senado, para a governadora. Então, isso mexe com a gente, não é? Eu estou famosa fora de Contagem, né? As pessoas me querem para outras funções, para outras competências. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz pelo reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve, né? Mas me coloca numa saia justa, assim, de discutir com a minha cidade, alçar novos voos. E, particularmente... o voo que eu tenho uma identidade maior, que eu estaria mais disposta com o Senado. Por que o Senado? Governadora, não? Governadora, não. Seria uma experiência muito similar à do Executivo. É claro que o Estado é muito maior, né? Mas é a experiência de Executivo. E que eu já tenho 4 mandatos, eu sou uma prefeita tetra. E o fato de não ter muita inovação não me desafia muito. Agora, o Senado dizem que lá é o céu, né? 8 anos. Dizem que lá é o céu. Mas é um céu que tem muito conflito, que tem muito debate, né? Que cuida de temas que polarizam, né? O Brasil inteiro. Então, eu me sinto tentada a colocar o meu nome à disposição, se o PT quiser, né? Se o Lula quiser, se achar que eu posso contribuir, inclusive para a governabilidade do Lula. Agora, prefeita, no seu campo político, também, até onde se sabe, também o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem interesse em concorrer ao Senado. São 2 vagas, uma eventual chapa da senhora, a senhora aceitaria uma eventual chapa com 2 candidaturas do mesmo campo? Como é que a senhora vê isso? Claro, né, se for candidata ao Senado, não será incondicional. Eu vou estabelecer as minhas condições. A primeira de ser, de fato, uma candidatura abraçada pelo meu partido e pelos aliados, né? Segundo, abraçada pelo presidente Lula. Ele não pode ter 2 candidatos, ele terá que ter uma candidata, e deverá ser eu. Se eu for a candidata do Lula, a candidata do PT e de outros partidos aliados, eu serei candidata.
Agora, é claro que não dá para ter, não vai ser uma candidatura, não vai ser chapa. As pessoas não votam em chapa, as pessoas votam em geralmente em de centro-esquerda e outro de um aspecto mais conservador, né? Elas não votam em chapa. Então, eu não vou querer, nas duas candidaturas, alguém que faça competição comigo, porque eu não estou disposta, né, a ser uma pessoa que apenas coloca um verniz de esquerda, né? E, no caso, o Alexandre, ele já foi candidato ao Senado. Ele anda com Lula para todo esse país. Então, não seria um bom candidato para estar ao meu lado numa disputa para o Senado. Então, se for com o Alexandre, possivelmente eu não aceitarei. Prefeita, a gente tem acompanhado aqui em Minas, o governador Romeu Zema é candidato à presidência e tem polarizado, feito uma disputa política muito dura com o presidente Lula. E a senhora mantém interlocução com o governo do Estado e também com o governo federal, que é do seu campo político. A senhora, como é que está? Como é que é estar no meio desse fogo cruzado? A senhora tem tido dificuldades com o governo de Minas em decorrência dessas posições do governador? Olha, Berta, eu assim, pode ser que tenha daqui para frente, mas até o presente momento eu tenho me relacionado muito bem com o governo do Estado, com seus secretários, secretárias, consegui recursos do governo do Estado para garantir intervenções no município de Contagem e tem sido uma relação que eu diria republicana. Agora, não posso deixar de dizer da discordância que eu tenho quando o governador não dá mérito ao governo Lula dos investimentos que o presidente Lula tem feito em Minas Gerais. Por exemplo, o metrô, não é? São mais de 3 bilhões de investimento agora na ampliação do metrô, que permitiu que o governo Zema, através da concessionária, ele comprasse novos trens, fizesse ampliação e agora o governo Zema conseguiu, através da concessionária, obras no PAC de 1 bilhão para ampliar em mais 2 estações do metrô em Contagem. Então, assim, eu acho que eu, por exemplo, eu divido do governo Zema, mas eu não deixo de dar mérito naquilo que ele garante investimento no meu município. Eu acho que ele deveria fazer o mesmo, né? Que ele deveria dar o mérito para o presidente Lula dos investimentos que o governo federal tem feito, não só em Contagem, mas em toda Minas Gerais. Prefeita, Rodoanel é um projeto que o governo do Estado tem investido muito com os recursos da tragédia de Mariana. Qual que é o problema do Rodoanel para Contagem de Betim? A gente tem acompanhado um pouco essa polêmica. A senhora pode explicar o que está em jogo? Olha, na verdade ainda não tem investimento, né? Existe intenção. Porque o problema é que o governo Zema, ele lançou esse projeto do Rodoanel, fez audiências em Contagem, em vários outros lugares, audiências que, por sinal, foram muito ruins, pouco representativas, não cumpriram a formalidade do debate, de fato, né? E que era uma oportunidade, essas audiências, da gente discutir o traçado do Rodoanel. Porque nós somos a favor do Rodoanel. Acredito que Betim também seja a favor do Rodoanel. Mas nós não podemos ser favoráveis ao traçado proposto pelo governo do Estado. Por quê? Porque, no caso de Contagem, ele rasga a cidade de Contagem em mais um sistema viário, levando para dentro de Contagem, para passar sobre a nossa cidade, um tráfego pesado de carretas, de caminhões, o que transforma a vida dos moradores e da atividade produtiva um inferno. Então, o fato de ele não ter discutido esse traçado faz com que a gente se mobilize contra, né, esse traçado do Rodoanel. É motivo, então, de ações judiciais. Nós temos ação no Tribunal de Contas, nós temos ação no Tribunal de Justiça, nós temos ação no Ministério Público Federal e somos parte da ação da Federação dos Quilombolas, que suspendeu a licença prévia do Rodoanel, porque o governo Zema também não discutiu com as comunidades tradicionais, né? Então, ausência de diálogo, ausência de transparência, tudo isso impede que ele, de fato, comece a executar a obra. Ali tem impacto ambiental, prefeita? Tem, Berta. Veja bem, Contagem, 50% do nosso território é bacia de Vargem das Flores.
Na bacia de Vargem das Flores, nós temos o espelho d'água que abastece a cidade com água, né, e abastece parte da região metropolitana. E o Rodoanel, ele rasga a bacia de Vargem das Flores. Não só rasga bairros, mas rasga também a bacia, o que pode, inclusive, comprometer no futuro o fornecimento de água para a população de Contagem. Então, é por isso também questão ambiental, questão de urbanística, de impacto ambiental e impacto urbanístico. Nós não podemos permitir isso. Agora, a senhora está mencionando a questão da água, prefeita. Na Assembleia nós temos aí uma discussão que está monopolizando, que é esse processo de privatização da Copasa. Recentemente, o prefeito de Belo Horizonte criticou o fato de não ter sido conversado com a capital, que representa 40% do faturamento. Contagem, qual é a participação da Contagem nesse faturamento da Copasa? Houve um diálogo também com o município? Como é que a Copasa estrutura hoje os seus investimentos? Claro que, além dos empréstimos, né, além das ações na Bolsa, mas com a sua política de arrecadação. As cidades que arrecadam mais capital, cidades como Contagem, cidades como Uberlândia, né? Uberlândia não é Copasa, né? Então, as cidades que têm um maior investimento no saneamento, no fornecimento de água, conta de água. E com isso, a Copasa faz o quê? Ela pega essa arrecadação e garante os investimentos para cidades que não têm ainda investimento no saneamento. E eu vejo esse processo de privatização com muita preocupação. Por quê? Porque a Copasa já anunciou e já tem um contrato, um acerto com a cidade de Contagem de grandes investimentos em bairros que nós estamos urbanizando. Então, veja bem, tem um acordo que tem até a participação do Ministério Público com a Copasa, que faz com que a Copasa pegue a água e faça uma adutora para resolver o problema da crise hídrica na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Contagem, são 20 quilômetros de adutora, né? Isso tudo já foi negociado, projeto já acertado com o município, porque, é claro, uma adutora que passa no município tem um impacto muito grande. Então, a gente está preocupado com isso. A gente está preocupado com bairros que a gente está urbanizando, conseguir, inclusive, recursos do PAC, onde a Copasa tem que entrar para fazer o saneamento. Então, isso já foi acordado com a Copasa. Então, eu tenho uma concessão, que eu acho que é a única do país, de 100 anos, né? E que a preocupação nossa é, em caso de privatização, qual é a garantia que nós teremos de que os acordos que foram firmados com a Copasa e o município serão cumpridos? Né? É de 100 anos a concessão? 100 anos. Já passaram quantos? Uns 20. Uns 20. Então, assim, nós temos uma preocupação. Eu aqui quero ser pragmática, né? Falar que a Copasa não tem recursos, tem e muito. Tanto é que nós temos muitos recursos para investimentos no município de Contagem. E a nossa preocupação é, com o processo de privatização, o que vai ser cumprido? Então, nós vamos rever o contrato. O contrato, porque o contrato que eu tenho é com a empresa pública Copasa. Se for privatizado, nós vamos querer rever esse contrato, inclusive na perspectiva da suspensão. O contrato prevê essa possibilidade de suspensão em caso de privatização? Eu acredito que sim. O de Belo Horizonte, sim. Porque é o seguinte, nós fizemos um contrato de concessão com a empresa pública, não é mais pública, nós podemos suspender o contrato. Perfeito. Prefeita, por fim, como é que está a sua batalha em relação ao ICMS da educação? A senhora levou o problema para o Supremo Tribunal Federal. A quanto chega a perda de Contagem estimada para 2025 com os repasses do ICMS? Como é que vocês estão dando conta do problema? Eu tive que fazer uma adequação grande no meu orçamento desse ano. Eu estava com um déficit de 300 milhões, vou entrar em equilíbrio graças a um conjunto de iniciativas que nós promovemos. Porque, olha, não é fácil, Berta. Você pensa bem, ICMS da educação, ele tirou do município 70 milhões, né? Juntou agora imposto de renda, que eu sou favorável, imposto de renda, a isenção, mas ele me tira 30 milhões. Veio os incentivos fiscais ainda na época do Bolsonaro, na gasolina, na conta de luz,
também perdemos 30 milhões. Então, a gente tem perdido muitos recursos, né? E as demandas para a gente fazer investimento, elas não param, né, de surgir. Então, a gente teve que fazer ajuste no orçamento, né? Para a gente poder dar conta de fechar o ano e, graças a Deus, fechamos bem. Prefeita, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. O Dia a Dia da Política recebeu hoje a prefeita de Contagem, Marília Campos.